Muito boa tarde, Brasil. Vamos falar de política hoje? Até porque a gente está na véspera, né, daquela votação que vai acontecer em plenário na Câmara, embora a gente já praticamente saiba o resultado, mas não deixa de ser um momento importante para o Brasil. Porque vota logo, resolve essa história logo, entendeu? Todo mundo sabe que ele vai escapar dessa coisa. Estou dizendo o presidente Temer, até porque a denúncia em si, estou até com um advogado aqui hoje, um jurista, né? Que vai comentar. Eu achei ela meio fraca, fizeram meio que na pressa, não tiveram subsídio. Eu acho que ele esperou muito, o Janot, para recolher dados mais importantes. E aí teve um tropeço, que a gente sabe, na questão do Joesley e dos irmãos Batista, né? E aí a coisa não saiu do jeito que ele queria, não. Mas tudo bem, nós vamos falar deste assunto e vamos tratar de assuntos outros, né? Estou contando com dois amigos, mas eu, antes de apresentá-los, eu vou pedir para vocês, já pega esse primeiro vídeo aí, nós não podemos deixar de falar desse fogo da Chapada dos Veadeiros aí, né? Que coisa de maluco, mano, velho. Até ontem à noite já havia queimado ali 15% da área. Coloca o vídeo, por favor. A extensão da queimada já chegou a 35 mil hectares, o que corresponde a 35 mil campos de futebol. O Instituto Chico Mendes, gestor do parque, coordena a ação de combate às chamas que conta com cerca de 200 pessoas dos bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal e de voluntários. Por causa da vegetação seca, o incêndio nesta época do ano é muito difícil de controlar. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros tem 240 mil hectares e é patrimônio natural da humanidade. Ele está fechado para visitação. Triste, né? Correio Brasiliense afirma aqui que, né, o ICMBio está afirmando de que é incêndio criminoso. É aquele gaiato que parece que não pode ver um palito de fósforo na frente ou coisa semelhante, sabe? E aí provoca uma tragédia como essa. Dos 240 mil hectares, 35 mil já se foi. E o coitado do pessoal que está trabalhando, tanto bombeiros, né, como aquelas pessoas que são voluntárias e que estão lá no sacrifício, mal acaba de pagar aqui, quando chega ali na frente, aqui já está pegando fogo de novo. É complicado demais. Lamentável. Lamentável. Bom, agora vamos na política, né? Apresenta aí Rócio Barreto, cientista político, semana para cientista político, mano, velho. E de preferência que seja um sociólogo também. Amém. Seja bem-vindo, irmão. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a você de casa. É sempre um prazer enorme poder estar aqui no seu programa, Celso, debatendo temas importantes para a sociedade e temas que a sociedade precisa interagir um pouco mais, né? Você falou aí a respeito da votação que tem amanhã, lembrando que essa votação é somente para saber se o STF vai poder investigar o presidente da República. Tão somente, né? Tão somente, não mas é para condenar. Se houver uma aprovação disso, ele será afastado por 6 meses. Exatamente. Ou até 6 meses. Ele será investigado com ampla defesa, amplo direito de defesa, porém é somente isso, a gente tem que ficar ligado nos nossos parlamentares para saber a forma que ele vota, porque sabendo a forma que ele vota, a gente conhece um pouquinho mais do trabalho dele e pode dar essa resposta o ano que vem. Eu tenho lido e eu já ouvido muitos comentários. Apresenta logo o Yuri aí, Yuri Melo, jurista, obrigado por ter vindo, né? É isso aí, um abraço, é um prazer muito grande. Feliz em vê-lo bem. Pois é, melhorei, né? Pelo menos estou andando, né? Esse problema de coluna é complicado. Professor Rossi, é um prazer, telespectadores, estar aqui com vocês para esses debates, né? O professor falou dessa questão aí da discussão do processo do presidente Temer. Eu vou chamar a atenção também para a matéria inicial, né? Que é a questão das queimadas e a falta de água aqui no Distrito Federal, inclusive, que tem sido divulgado em todos os grandes jornais do país. Você sabe, né? Que prejudica também, né, mano? Também, Todo mundo está divulgando isso, toda a mídia brasileira. Na verdade, essa questão da água aqui em Brasília, um dos pontos principais foi realmente, vamos dizer assim, o fato de povoar a cidade além daquilo que poderia ofertar com relação à quantidade de água. Nós não temos rios aqui, temos riachos, pequenos riachos que formavam uma bacia significativa do Santo Antônio Descoberto e outra em Santa Maria, que é uma cidade satélite aqui de Brasília.
mas não dá conta. São quase 4 milhões de pessoas aí. Não, triste, por exemplo, você vê a situação de Planaltina e de Braslândia. Braslândia, pasmem, meus caros telespectadores de outras cidades, lá está a maior barragem, né, de água que fornece água para Brasília, né? Fornece praticamente a metade da água, 65%. Até mais, da água para Brasília. E a cidade de Braslândia está seca, porque ela não se aproveita da água não, é de um córrego. Do descoberto. É de um córrego que está, né, secando, que está praticamente definhado. As bombas não, ele passou para 40 litros por segundo, eram 70 litros por segundo, e as bombas da CAESB não conseguem puxar abaixo de 70 litros. Então, você imagina Brasília sendo fornecida por água por carro-pipa. Planaltina também está no mesmo sofrimento. Uma tragédia, viu? A população de lá. Mas vamos voltar um pouquinho para a questão do julgamento do Temer. Foi fraca a denúncia do Janot? Eu tenho ouvido muitos comentários de que ele não foi feliz nessa segunda denúncia. Ou ele esperou demais e não aconteceu o que ele queria. Eu acho que ele deveria ter feito tudo na primeira, né? Não deveria ter fatiado isso. Na verdade, o que ele tentou fazer e o que ele tenta fazer é um desgaste realmente político. A impressão que eu tenho beira até mesmo uma questão pessoal com o presidente, entre Temer e Janot. Tudo bem que existem indícios, né, ou se existem ou não, ou existem argumentações sobre a questão de corrupção no Brasil, mas obviamente que você tem que dar oportunidade de defesa, a pessoa tem que ser indiciada, o Ministério Público tem que ser muito cauteloso, porque ele tem que juntar uma quantidade, no mínimo, mínima de provas para poder sair ofertando contra alguém. Aí você vê depois que a delação do Joesley não era tão contundente assim como se esperava, tanto é verdade que ele voltou a ficar, ele está preso. Então, quer dizer, qual a credibilidade que se tem numa delação premiada? E você vê claramente... Mais do que estar preso, todos tinham rabo preso, né? Como dizem lá na minha terra, né? Tinha até, por exemplo, uma pessoa envolvida lá do gabinete, que é o ex-procurador Marcelo Miller, né? Que era braço direito do Janot, agora já não é mais, já não conhece, já não viu. Então começam a adotar umas condutas bastante sinistras e nebulosas que levam a gente a pensar realmente, será que aquela denúncia ela está realmente bastante concisa, objetiva, ao ponto de se afastar um presidente da República, como vocês estavam falando, por 180 dias, né? Aí assumiria Rodrigo Maia, né? Como é que ficaria o Brasil assim, né? Isso fica... ele começaria tudo de novo, né? E até porque o Maia tem lá experiência parlamentar, mas acho que em termos administrativos está presidindo a Câmara pela primeira vez agora. Né? Ainda está faltando uma bagagenzinha para ele. Mas enquanto o Temer aguarda, e tomara que aconteça logo, para decidir logo, liberar o homem pelo menos para ele fazer o que dá para fazer, né? Porque do jeito que está, não se consegue fazer outra coisa. Ontem, por exemplo, ele estava entregando medalhas, né? Entregou inclusive para a atual Procuradora-Geral da República, mas nos demais tempos ele simplesmente dedicou para buscar os parlamentares que vão votar amanhã, que nas contas ali parece que ainda não chegaram ao número confortável que eles esperam. Coloca essa matéria aí, por favor. Amanhã, Michel Temer participou de uma solenidade na base aérea de Brasília, condecorou ministros, deputados e entregou uma medalha do mérito aeronáutico à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Foi o antecessor de Raquel Dodge na PGR, Rodrigo Janot, quem denunciou o presidente. O presidente Michel Temer tem conduzido diretamente as negociações para barrar a nova denúncia. A orientação aos líderes da base aliada é para monitorar os votos dos parlamentares e também os pedidos pendentes entre os aliados. Na quarta-feira, os deputados vão debater o parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que recomenda o arquivamento do processo. A primeira denúncia por corrupção passiva foi engavetada com 263 votos. Desta vez, Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco são acusados de organização criminosa. O presidente também é acusado por obstrução à justiça. A nova denúncia só será analisada pelo Supremo Tribunal Federal
se no plenário obtiver 342 votos. Os governistas se dizem tranquilos. O que nos garante a vitória robusta são a fragilidade da denúncia, a fragilidade do denunciante e o fato de que é uma absoluta insanidade querer, num momento como esse, afastar o presidente da República. A oposição tenta fatiar a votação e entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Quer separar os ministros e também votar separadamente cada denúncia contra o presidente. Nosso desejo é de que essa votação seja individualizada, para cada cidadão possa acompanhar o posicionamento do seu parlamentar e, o mais importante, que a gente possa individualizar as condutas, individualizar a responsabilização. Deixa eu atender um telefonema, né? Eu espero que ele ainda esteja. Demoramos demais para chamar. Não é que demoramos, quando ele ligou, eu já estava chamando a matéria aqui. Roberto Almeida, Rio de Janeiro, né, Roberto? Boa tarde. Roberto? Oi, querido, seja bem-vindo. Boa tarde, Celso, tudo bem? Graças a Deus. Diga, amigo. Eu gostaria de fazer um comentário sobre o atual momento político. Sim. Faça. É que no Brasil está ficando provado que crime hediondo é pedalada fiscal. Boa, Roberto. Você receber um bandido meia-noite e meia no palácio é normal, é tudo normal. É. Você não pode estar pedalada fiscal. Verdade. Ai. O golpe está ficando cada dia mais claro. Pois não? Com o Supremo e tudo. Ele está se ouvindo. Uhum. Pois não, Caiu a ligação? Oh, que pena, né? Quando a pessoa ligar, eu peço uma gentileza. Ouça só pelo telefone, né? Porque quando vê pela televisão, tem o chamado delay, né? Que dá um tempo. O delay é exatamente, você está assistindo, vamos falar um jornal conhecido, Jornal Nacional. Quando o Bonner ou a menina que apresenta com ele chama alguém de fora, né? Que está ao vivo, demora aquele tempo, né, que parece quilométrico. E não é coisa de 3, 4 segundos, mas dá uma impressão de que... E aí até que a pessoa ouve lá e fala e chega para eles também, vão mais 3. Então 6 segundos é uma eternidade. Para televisão, tem propaganda que dá com 15 segundos. Político, por exemplo, com 15 segundos, sorri até aqui, ó. Enéas se elegeu com 15 segundos. Meu nome é Enéas. Né? Lembra daquilo? Mas vamos comentar em cima, Celso, do que nós vimos aí. A gente assistiu o vídeo ali que o presidente Temer está fazendo o que ele mais tem de habilidade, que é negociar com parlamentares. Ele tem uma habilidade diferenciada de todos os presidentes. Se assemelha ao Lula. E ele não para, né? Não para. Ele não é trabalhador. Nisso aí ele lembra muito, pelo lado do trabalho, o Cunha. Exato. O Cunha era 6 horas da manhã, ele já estava... Por ele, a sessão já era aberta, mano, velho. 6 horas da manhã já é dia para ele, entendeu? O presidente Temer tem essa habilidade, tem usado dessa habilidade, tem feito barganhas políticas, né? Que dentro da ética política é comum. O rapaz agora do Rio de Janeiro ligou e falou que crime hediondo seria pedaladas fiscais, fazendo uma analogia ao impeachment da presidente Dilma. Comprovando a narrativa que o PT usava do golpe, que tinha sido o golpe. Hoje a gente vê alguns parlamentares já falando isso, que recebeu dinheiro para tentar negociar votos a favor do impeachment. Então, o rapaz do Rio de Janeiro não está errado nisso, quando ele fala que o presidente recebeu o Joesley a altas horas da madrugada. Só em cometer isso daí, a gente já vê que houve um crime de prevaricação. Ele ouviu do Joesley, segundo as gravações, e nessas gravações ele ouviu que havia prática de crime, e ele não tomou medidas cabíveis naquele momento. Então, isso aí é prevaricação. Agora, com relação ao vídeo que a gente viu da propaganda,
o vídeo que fala da votação amanhã. Isso aí pode ter certeza, a oposição não consegue 342 votos para levar essa denúncia à frente de forma nenhuma. Existe uma espécie de barreira... Porque se a gente for analisar, não é o Temer que tem que ter 170 e poucos votos. Exatamente. É a oposição... Se eles querem derrubar o atual presidente e afastá-lo, eles é que tem que conseguir 342 votos. E isso a oposição não tem isso. Exato. Só a base aliada do Temer já dá algo semelhante a 300 votos. De 511, então é praticamente impossível. Então ele tem feito esse trabalho e amanhã ele está praticamente tranquilo. Vai seguir o modelo que ele fez na primeira denúncia, de negociar as emendas, liberar as emendas e liberar cargos, coisas comuns dentro do executivo para ter o apoio. Isso está custando uma baba para os cofres públicos. É lógico, é evidente, que quando se fala, ele liberou emendas, né? Ele liberou já 829 milhões em emendas. E vai passar de 1 bilhão e meio. O cofrezinho só tem pouquinho lá agora para ele liberar negociar. Depois. Não é As fácil. Outras partes serão encargos e outras benesses desconhecidas pelo público em geral. Agora, isso aí vai alterar o que, Yuri, em termos jurídicos? Absolutamente nada, né? Porque é uma prática permitida, né? Se não é ilegal, é no mínimo imoral, não é verdade? Porque a gente está testemunhando, né, a sociedade brasileira, para a compra de votos, embora seja permitido. Ela é velada através da liberação de emendas parlamentares. O que se faz é isso. Uma véspera de ano eleitoral, para o parlamentar, isso é uma bênção. Muita gente não entende o que é uma emenda. É o parlamentar que recebe um pedido da região dele. Minha cidade está precisando de uma ponte sobre o córrego tal, ali o negócio está feio e tudo mais. Aí ele simplesmente, quanto é que vai? Olha, nós fizemos um esboço aqui, né? E vai custar 100 mil reais. Um chute por baixo, número redondo, né? Ele faz esse pedido numa emenda que, se liberada, vai custear essa ponte aí. Exatamente. Quando o governador é bom. Quando não é bom, ele perde o dinheiro. Ou senão, quando o dinheiro vai de emenda, some na corrupção, né? Porque isso tem sido desvia para outras coisas. Uma prática, né, no Brasil, realmente, que o Poder Judiciário não consegue conter isso, do ponto de vista, principalmente o Ministério Público ou os próprios órgãos de polícia ou de fiscalização. O dinheiro chega e o dinheiro some. Tem uma decisão do TCU agora, recentemente, que liberou alguns bilhões de reais aí para a área de educação em municípios do Maranhão. Pois você já tinha prefeito lá do Maranhão, de cidade do Maranhão, o dinheiro é específico para a educação, já tinha prefeito botando no estádio de futebol, na placa de entrada da cidade, já tinha prefeito e ainda teve a cara de pau de falar na imprensa, pasmem o que eu vou dizer, é dinheiro demais para a educação, o município não precisa disso não, a gente tem que botar em outros lugares. Então, se não houver uma fiscalização... professora só, nós damos aula para a população inteira, né? Se você não tiver uma atuação firme e cadeia e xadrez, né? Infelizmente, essa vai ser uma conduta do TCU, dessa liberação de dinheiro, que vai acabar em nada. As escolas vão continuar do mesmo jeito e não vai resolver a situação, porque o dinheiro vai ser desviado. Se não tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado. Os promotores, né, estaduais, tem que ser mais participativa, né? Os promotores estaduais têm uma responsabilidade muito grande de fiscalização desses trabalhos aí dos... Mesmo nos pequenos municípios, nós temos a presença dos promotores, pelo menos na região ali? Sim, cada promotor de justiça, assim como o juiz, ele fica encarregado de uma certa região. O problema é que são poucos promotores e poucos juízes. Minha terra tem lá, comarca, né? Comarcas, isso. Minha cidade não tem fórum, ela pertence à comarca de São José do Rio Pardo. Aí uma determinada região. Isso. Pois o que acontece? Você tem um promotor de justiça que muitas vezes cobre 10, 15 comarcas. Também o cara não aguenta, né? Ou o promotor ou a promotora, né? Ou um juiz cobre 10 comarcas simultaneamente. Então, existe também esse problema também com relação à quantidade de profissionais. Na verdade, deveria ser um para cada comarca. E na denúncia das cidades menores, o negócio pega, né? Radialistas que tentam, às vezes, botar a boca no trombone, jornalistas locais, são convidados a visitar a cidade do Pé Juntos. Exatamente, são convidados a visitar a cidade do Pé Juntos, Celso. E tem mais, isso aí é um problema, como falou aqui o Yuri, que
necessita da população participar, porque só os órgãos fiscalizadores não dão conta. Vocês têm que acompanhar o prefeito quando o prefeito falar assim, o deputado fulano de tal está liberando uma emenda para a gente construir isso aqui. Tente acompanhar essa emenda, de onde ela sai, até onde chegou, quanto custou aquilo ali, para não ser desviado e não cair no ralo da corrupção. Porque o que mais a gente vê é casadinha entre prefeito municipal e deputado federal. Deputado estadual, deputado federal e o prefeito. Estou mandando tanto, o meu pedacinho fica com... Aqui tanto. Você contrata uma empresa de construção civil que faça essa obra por 40% do valor da emenda. Os 60% a gente vai dividir. Mas são gulosos, hein, amigo? São gulosos. Isso eu ouvi de um prefeito que falou para mim, com 40% eu consigo realizar a obra licitada, passando pelo crivo da Caixa Econômica, do Ministério Público e de um outro órgão fiscalizador dessa obra. Ele consegue passar pelo crivo de todos os órgãos fiscalizadores por 40%. A gente sabe que é material... Quando pelo menos faz a obra, ainda beneficia a população. Uma vez eu conversando com na época, governador Paulo Maluf, né, do estado de São Paulo, eu citei aqui a cidade de São José do Rio Pardo. A minha cidade, por exemplo, ela faz um triângulo. Tem São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama aqui, São José, São Sebastião da Grama e minha cidade, chama de Vinolândia. Asfaltaram duas partes do triângulo aqui, né? E esqueceram essa parte. Aí, simplesmente, uma vez que eu conversei com ele aqui, ele já não era mais governador, ele garantiu que tinha sido asfaltado, mano, velho. Uai. Liberaram o dinheiro, mandaram a grana e tudo mais, continua no terrão lá. Absurdo. Né? O pessoal tá andando, é lógico, um bocadinho a mais, é coisa de 3, 4 quilômetros, né? A mais para poder andar de asfalto. Porque a estrada em si mesmo até hoje está lá. Do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Cerca de 10 quilômetros sem asfalto. É brincadeira. Rapaz. Mas voltando, né? No presidente Temer, ele até que, sabe, essa votação de amanhã, o Rócio e Yuri, sim, eu acho que pelo menos ela vem para botar um ponto final, né? Eu acho que agora a PGR não vai, a não ser que aconteça alguma coisa muito séria, não é, Yuri? Não tem dúvida, a não ser que seja um crime aí... Se bem que o presidente da República não pode ser preso sob circunstância nenhuma. A mesma regra dos deputados e senadores não vale para ele. Se uma coisa muito esdrúxula, né? Que tivesse, por exemplo, que obrigasse a procuradora a fazer uma nova denúncia sobre ele, e aí uma votação possivelmente fosse de uma maneira diferente. Mas eu acho que com tantos percalços ele não será doido de fazer um negócio desse. Celso, veja bem o seguinte, existem muitos vídeos das declarações do Funaro. A gente viu que tem muitos liberados, até disponíveis no site da Câmara dos Deputados. Agora, existem também depoimentos dele que está sob segredo de justiça, sob sigilo. Então, a gente, não sei, pode esperar que há muita coisa aí. Tem muita gente que está preso, esperando a oportunidade de fazer uma delação, e pessoas essas que podem tocar fogo. É nitroglicerina pura. Certas pessoas fazendo algum depoimento. Por exemplo, o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, se por acaso se sentir na necessidade de fazer uma delação premiada, ele pode derrubar muita gente, inclusive o presidente da República, que já teve muitos assessores presos, indicando que havia alguma coisa por ali. Desde que seja investigado. A grande esperança do Brasil hoje, quando eu falo de nós brasileiros, né? É que se volte à normalidade a área econômica. E isso é importante. A gente se alegra já pela retomada dos empregos. É pouco, mas é um pouco diante de um buraco que existia, de uma necessidade que não tinha, de cada não havia emprego. Agora, pelo menos, há alguns, né? E outras coisas mais, né? E ainda bem, aí nesse aspecto a equipe econômica do Michel Temer está até de olho. Esse ministro sabe bem das coisas. Então, está tomando aí medidas, né? Eliminando, inclusive, medidas que poderiam prejudicar aí esta área financeira. Coloca essa matéria, por favor.
mercado continua otimista. Analistas elevaram a projeção de crescimento da economia este ano para 0,73%, segundo o boletim do Banco Central divulgado hoje. Para o ano que vem, a estimativa foi mantida em 2,5%, mas este número pode mudar. O governo enfrenta dificuldades para aprovar algumas medidas. Na semana passada, admitiu uma reforma da Previdência mais restrita, desde que a idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, o tempo de contribuição de 25 anos e uma regra de transição sejam mantidos. Também anunciou o adiamento para 2019 da concessão de 14 aeroportos e desistiu de conceder o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A medida interessaria ao Partido da República, que controla cargos na Infraero. Por meio de um decreto, o governo ainda abriu mão de 4 bilhões de reais em multas ambientais. Diante dos recuos e das concessões do governo, principalmente nas negociações com o Congresso, a dúvida é saber os efeitos que essas medidas podem ter na retomada da economia. Este economista diz que o mercado já esperava algumas reviravoltas. A situação fiscal é uma situação ruim? Ainda é negativa ainda. Temos um controle do déficit ainda não muito ainda administrável, digamos assim, de curto prazo. Porém, a perspectiva de crescimento, juros baixos, inflação previsível, estabilidade do câmbio do dólar baixo, você garante um crescimento bem razoável, bem melhor da arrecadação federal a partir de 2018. Para este outro economista, os recuos do governo dificultam os planos na área fiscal. Acho que falar de crescimento, retomada, olha, é um exagero, na minha opinião, bastante forte, né? A gente ainda tem muito que resolver e a principal questão, na minha opinião, é a questão política, que ainda tem muita coisa para se pensar ao longo dos próximos meses. Economia é tudo, né, mano velho? Aí eu vou dividir em duas, uma para ti, uma para o Yuri, que eu anotei aqui, né? Levar para frente e tirar o aeroporto da relação de aeroportos que serão leiloados o ano que vem. Aquilo ali foi uma jogada política. Foi, né? Uma jogada política, inclusive há pedidos do ex-deputado Valdemar Costa Neto, presidente do partido, que pode influenciar na votação de amanhã. Porque, o objetivo era só esse, né? Exatamente. Não foi ele, o Valdemar, que pediu? Foi, o Valdemar. Né? O senhor tira o aeroporto aí, porque... exatamente. Senão os meninos estão bravos lá. Exatamente, porque são estatais que geram emprego, cabides de emprego, que tem certos donos. O Brasil, lembrando o Raimundo Faoro, os donos do poder, existem os donos do poder e cada um fraciona uma parte. Então o Valdemar Costa Neto chegou e falou, não vai mexer na minha parte, por favor, porque se você mexer na minha parte, a votação no Congresso pode ser diferenciada do que você imagina. Então existe essa marcação de território, algo que a gente precisa acabar com isso. Yuri, agora é para ti. Vamos lá. Essas multas abonadas. Pois é, assim, e o Brasil vai caminhando de multa em multa. E são multas ambientais. E bilionárias. E nesse país, para se multar, o cara tem que ter feito um estrago danado, né? E fazem, de fato. Veja a Mariana ali, que até agora não tomaram a mínima providência. Tudo suspenso. Com o maior problema ambiental que nós tivemos no país. Pois é, o Brasil vive de passar a mão na cabeça daqueles que transgridem a lei, né? São aplicadas multas por parte dos fiscais e nos poderes maiores para cima, passa a mão na cabeça dessas pessoas que transgridem as legislações ambientais. Outro problema também que a gente vive é de refis em refis, né? Os refis da vida que vão refinanciando dívidas de empresários. Que antes do refaz também, né? Que era acho que da Secretaria da Fazenda Nacional, então, né? Eles colocam então era um tal de refazer o refis que... Todo mundo refazia e não pagava nunca, porque passavam 20, 30 anos para pagar, o cidadão até morria, a empresa falia, fechava, a dívida ficava por isso mesmo, e isso que é o que de fato acontece. E você se beneficia automaticamente, né? O simples fato de você aceitar o refis ali, você já te libera sintomaticamente, não é nem automaticamente. Para novos sintomaticamente. Exato, para novos contratos com o poder público. Aí essas empresas falem, não cumprem, não pagam os refis, e onde é que o rombo é coberto? O rombo é coberto através de impostos e tributos que nós pagamos. Aí a necessidade de ficar aumentando COFINS, esses tributos outros aí que existem, né? ICMS,
e outros tributos, tanto federais, estaduais ou municipais, e o povo acaba sempre pagando essas grandes contas que existem por aí. Esses grandes financiamentos que são feitos no BNDES não são pagos. Por exemplo, o Joesley só conseguiu chegar a ser a empresa número 1 no mundo em processamento de carne animal, né? Porque pegou empréstimos lá do BNDES. Pergunta se ele pagou os empréstimos do BNDES. Está tudo com dívida sendo rolada lá. Mensalidades ínfimas diante do patrimônio. No Brasil é um negocião você ficar devendo. Sim. A impunidade, na verdade... Não pessoa física, né? É jurídica. A pessoa jurídica, porque ela paga lá na frente, sem juros, sem correção monetária, entendeu? Quando não é anistiada, ou nem paga. Casos, por exemplo, já de anistia. Legislação ambiental. Como essas multas ambientais. Exato, aí. Nem paga. É verdade. Nem paga. E o pior é o seguinte, quer dizer, o presidente Temer o tempo todo está dizendo que o país precisa de algumas reformas. Ele fez a trabalhista, né? Não conseguiu fazer a contento a reforma política. Nem a tributária. A reforma previdenciária, ele perdeu o time, que poderia ter até feito alguma coisa, mas deixou rolar e aí aconteceu uma CPI, né? Que já concluiu, o relatório está prontinho para ser votado. Aliás, o relator é senador do Distrito Federal, o Hélio José, e para quem não sabe, muitos olham para o Hélio José como um mero sindicalista e acham que todo sindicalista não tem competência. Pelo contrário, senador é um engenheiro elétrico, né, com formação muito grande e entendimento grande. Fez um belo relatório, né? Bota essa matéria aí para mostrar que a CPI chegou à conclusão que realmente débito tem buraco deixado por má gestão. Coloca aí. Pronto. Senador Hélio José, os problemas da Previdência estão relacionados a questões de gestão, viu? Como, por exemplo, as desonerações e isenções fiscais que o governo eventualmente oferece às empresas e que acabam afetando a arrecadação da Previdência. Ele também apontou a negligência na fiscalização e os programas de refinanciamento de dívidas das grandes empresas, que, na opinião dele, acabam estimulando a sonegação dessas empresas em relação à Previdência Social, porque depois elas acabam tendo facilidade para pagar essas dívidas. Hélio José também fez um conjunto de proposições ali, de projetos de lei e emendas constitucionais para tentar sanar esse tipo de problema, entre elas para ampliar a competência da Justiça do Trabalho para executar essas empresas devedoras. Que não são poucas, né? Não, verdade, Celso. É meio bilhão, não é isso? Exatamente. Você trouxe o senador Paulo Paim aqui. O Paulo Paim falou que não existia déficit na Previdência. O Paulo fala isso o tempo todo, a vida inteira. Que se cobrasse os devedores, que são devedores que têm grande potencial de pagar. A gente cita aqui o Bradesco, Itaú, grandes bancos que devem a Previdência e não pagam. Se eles pagassem, não havia esse déficit todo, a qual o governo quer cobrar do trabalhador simples. Quer botar nas costas do trabalhador simples, aumentando tempo de contribuição, mais anos para aposentar. Essas coisas assim que não dá para a gente entender. E não toma a providência imediata, que é de cobrar os devedores. Né? Porque eu acredito, fica você devendo o que o juiz vai fazer? Se você tiver um dinheirinho no banco, está bloqueado. Bloqueado? Na hora. Se você tem uma casinha... Se você tem um carro, já está penhorado. Exato. Não é? Você como... Perdeu o carro, perdeu a casa. Não, o mais absurdo que eu acho, professor, é a questão de se diminuir R$10 no salário mínimo. Isso é uma piada. Uma piada, né? Vamos diminuir R$10 no salário mínimo, como se o salário mínimo, de alguma forma, suprisse as necessidades de uma família ou de uma pessoa sequer hoje no Brasil. Mas R$10 de cada um brasileiro, que principalmente o governo paga através da Previdência, vai sobrar um bocado de dinheiro. Eu me lembro aqui do meu amigo Wagner Canhedo, que dizia, um aumento de 10 centavos, você não imagina o quanto ele usou essa palavra impacto, né? O quanto que pipoca na nossa conta corrente, mano, velho. Né? 10 centavinhos. Não, é verdade. Então, R$10 é dinheiro. Agora, para o coitadinho que deixa de levar R$10 e que já ganha essa miséria toda, vai deixar de botar pão na mesa dos meninos, pelo menos por uns 3 dias, né?
Com certeza. Agora tira R$10 e não dá a correção monetária do ano que se passou, aí vai para 30, 40, 50 reais. O déficit é muito maior, é isso que você está falando mesmo. Agora, os governos parece que não param para pensar, né? Essa questão da Previdência deveria ter sido melhor analisada. Tinha que levar porque esse os debate. próprios auditores fiscais que prestam que analisam contas para o próprio governo mostram claramente que esse rombo não existe. Exato, Celso. Mas não, aí ele ouve cantar lá em cima e sabe que vai entrar muita grana. Investir mais na contratação de mais auditores, que é pior, ampliar a fiscalização. Que é a pior coisa do que aconteceu agora com aquela portaria do Ministério do Trabalho no combate àqueles que praticamente escravizam, né? Rapaz, aquele negócio é um negócio sem preço. Ainda bem hoje, né, que a ministra Rosa Weber atendeu o pedido da Rede Sustentabilidade e suspendeu essa portaria totalmente, do governo. Né? Tomara que seja totalmente. Eles vão tentar apelar com certeza, né? Mostrar para ela. Mas ali não tem desculpa, tem? O comentário, na verdade, é que aquilo ali é para agradar a base ruralista. Simplesmente atendeu a base ruralista. Para poder ter já 200 votos, para ele não ser cassado no julgamento de amanhã. Você vê que tem uma coisa conectada à outra. O problema é que o presidente fechou os olhos e simplesmente admitiu quase que praticamente o trabalho escravo hoje no Brasil de novo. A única coisa que faltou escrever... A equipe técnica do Ministério do Trabalho vive descobrindo lugares aí aonde o pessoal está lá, não digo acorrentado e amarrado, não, mas eles estão presos pelas dívidas que eles têm com seus patrões, que o que mais acontece é exatamente isso. Você chega devendo, é igual esse pessoal, por exemplo, que eles levam para fora do Brasil, né? Pagam uma passagem, pagam tudo direitinho. Aí a mocinha, por exemplo, que vai para lá, chega lá devendo tudo. Aí vai trabalhar numa casa noturna, vai ter que se prostituir e o dinheiro, você sabe para onde quem vai? Não é dela. É o agenciador. O agenciador vai receber até o último centavo. Exato. Olha, eu digo a você que eu quase percebi, assim, só faltou colocar nessa portaria ou resolução, instituir o pau de arara novamente e acorrentar as pessoas e descer a taca. Aí, se ele tivesse feito isso, na resolução estaria completa diante da atrocidade que é a resolução. Né? Porque, assim, você minimizar as percepções, as proposições em relação à atuação do trabalho que é escravizado, de se escravizar alguém, é mesmo que você autorizar a escravatura novamente aqui no Brasil, depois de abolida de mais de 100 anos. É engraçado, né? Absurdo. Rapaz, nós temos órgãos importantes que mostram as coisas acontecendo, né? Se você ver a próxima matéria, vai começar falando, o IBGE, coloca essa próxima matéria aí, para ficar bem caracterizado, que nós temos órgãos sérios nesse país, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Coloca aí, por favor. Foi criado por Dom Pedro... Segundo o IBGE, os sindicatos brasileiros perderam 1.370.000 associados no ano passado. O país fechou 2016 com quase 17 milhões de sindicalizados. Antônia acha que vale a pena pagar a mensalidade. Há 3 anos, ela leva os filhos ao pediatra do sindicato e paga só R$10 pela consulta. Tem vários especialistas também que a gente passa em muitos, então ajuda muito a gente. O Sindicato dos Comerciários de São Paulo tem 52.000 associados e um orçamento de R$90 milhões por ano. Mantém um centro clínico com 9 especialidades e aparelhos modernos como este, de ultrassom. O preço máximo da consulta é R$40 e oferece ainda espaços para férias e lazer. Os sindicatos são mantidos pelas mensalidades dos associados e pelo imposto sindical, que deixará de ser obrigatório a partir do mês que vem, quando entre em vigor a reforma trabalhista. Com a mudança, a taxa só poderá ser cobrada se o empregado autorizar. Prevendo menos verba em caixa, os sindicatos planejam cortes nas despesas.
Hoje nós temos mais de 600 funcionários no sindicato. Com certeza absoluta não vamos conseguir manter essa quantidade de funcionários. O sindicato não terá orçamento para fazer frente a essas despesas. O Brasil tem mais de 17 mil sindicatos. Para esta professora de Administração de Recursos Humanos, os menores, pouco atuantes que sobrevivem do imposto sindical tendem a desaparecer. Já os maiores, com representatividade forte, podem melhorar. Os sindicatos que sejam muito bem estruturados para oferecer de volta algum tipo de benefício para o empregado, esses eu não acredito que realmente deixam de existir, pelo contrário. Eu acho que eles vão se fortalecendo e se renovando no tipo de trabalho que eles oferecem, no tipo de serviço. É o eterno, né? Essa briga sindical tem tudo a ver também com essa questão do julgamento do Temer, né? Você vê, eles abriram na época da reforma, vários sindicatos, donos de representação das centrais, foram lá conversar com o Temer e estavam propensos a votar a favor de determinadas reformas, até a trabalhista, se ele não tirasse essa contribuição anual que se faz de um dia de trabalho, que, segundo eles, vai quebrar os sindicatos. Alguns sindicatos vão ser quebrados, Celso, mas os sindicatos, eles usam de certas artimanhas para manter o sindicalizado. A gente viu na matéria uma senhora que faz uma consulta médica... Quando o sindicato é bom, você não fica sem. Uma das entrevistadas dessa matéria aí fala claramente que ela depende do sindicato para levar as crianças dela para o médico. Exatamente. Ela depende do sindicato na hora de negociar com o patrão empregado. Tem uns sindicatos aí que não negocia como manda o figurino. Há necessidade. Porque... Mas tem uns que jogam duro. Inclusive... O nosso sindicato, por exemplo, dos jornalistas, jogou duro com os patrões agora há pouco tempo. Nós ficamos 2 anos a ver navio. Mas estava lá na justiça. Quando veio... Não vou dizer que veio uma bolada, mas veio um mas bom melhorou, de... né? Dá para viajar para a Europa, né, Celso? Não dá, não digo para a Europa, não, mas dá para ir para as águas quentes aqui. Então tá bom. Agora, essa representação sindical, Celso, é necessária. Isso é um crescimento e uma organização representativa mundial. A gente falava agora há pouco em relação à portaria que praticamente liberava as correntes do trabalhador rural. O professor Yuri colocou bem aqui quando ele disse que o presidente negociava com a bancada ruralista a necessidade de manter os votos dele. E para isso, massageou o ego da bancada ruralista, autorizando essa portaria que praticamente liberava o trabalho escravo. Agora, há fiscalizações, como a Organização Mundial do Trabalho, que foi contra essa portaria, e até a ONU já se manifestou contra essa portaria. O retrocesso que o Brasil está tendo nesse governo Temer, principalmente em relação aos trabalhadores. Primeiro com a reforma trabalhista e agora com essas medidas... Que entra em vigor agora, né? Exatamente. De 1º de novembro. Primeiro de novembro, isso mesmo. Eu concordo com o professor Rossi mesmo. Nós, trabalhadores aqui, temos carteira assinada, né, que ralamos todos os dias, eu sou um desses. A gente sente realmente um desincentivo do ponto de vista público e político com relação ao atendimento às prerrogativas dos trabalhadores brasileiros. O maior exemplo disso é a própria Previdência mesmo, né? O descaso como tem sido tratado, no sentido de que se, entre aspas, o rombo, né? A gente já comentou que não tem rombo aqui, mas insiste em dizer que tem rombo e que o próprio trabalhador efetivamente pague esse rombo. Nessa questão do trabalho escravo, aqui no Brasil, é uma situação extremamente grave. Uma coisa que os poderosos não aguentam ouvir falar em auditor fiscal, em fiscal do trabalho, eles tremem com esses caras. Inclusive nessa reforma estão tirando a autonomia. Porque eles é quem declaravam se aquilo ali era um trabalho análogo à escravidão. Exatamente. Agora só o senhor ministro, segundo a portaria que acaba de ser derrubada, é que poderia fazer isso. Tem que ter um policial que fazer um boletim. Você tem que levar um policial com você. Não tem nem policial para atender as cidades brasileiras, nem polícia tem. Quando tem uma raridade, né? Porque falta pessoal, o déficit estadual é muito grande. E você tem que levar ainda uma pessoa disponibilizada, tirar do trabalho, que já é difícil lá para resolver essas coisas, para acompanhar um fiscal do trabalho, porque ele não pode mais atestar que ali tem um trabalho escravo. Olha, é uma coisa assim, o professor falou muito bem, é um retrocesso sem paradeiro. Agora, você acha que agora, a partir do momento em que o Temer deve escapar realmente desta ação agora
que será julgada amanhã, né? A ação da PGR é a segunda. Escapou da primeira, que era mais bem feitinha e mais cruel, como diz o outro. E dessa segunda vai escapar, tenho certeza absoluta que vai escapar, né? Você acha que ele começa a governar, Yuri? Ele está tentando aí já há quase 2 anos, né? 1 ano e meio aí, depois do impeachment da presidente. Ele usa muito uma tática daquela, uma mão lava a outra. Ele usa muito esse tipo de coisa. E ele mexe muito com o dinheiro público, através das emendas, para poder fazer compra de votos. Então, pode ser que ele continue utilizando isso para aprovar outros projetos em outras áreas, já não tanto tem na tanta Previdência. grana, né, mano, velho? Já se foram 6 bi e tarará. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Ele só tem 1, alguma coisinha lá, 1 bilhão e pouquinho, para poder fazer uma graça. Deve tentar usar isso aí agora, quer dizer, está tentando usar para se absolver. Ele tem que olhar para as coisas pequenas que o Brasil precisa e que estão abandonadas. Essa é a realidade. Rossi, para a gente arrematar, querido. Celso, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com o Yuri, a você de casa, e uma mensagem que eu poderia deixar agora como contribuição final é que a gente preste atenção em relação a isso daí. Conversamos aqui bastante em relação ao governo estar presenteando as bancadas, essa ruralista aí com essa portaria que libera o trabalho escravo, outras benesses que ele faz individualmente, a gente ficar de olho, prestar atenção e cobrar dos nossos representantes. É o que eu falo com você. Observe bem como cada deputado vai votar amanhã em relação a investigar ou não o presidente Temer e tome uma providência, escreva o seu deputado, passe o e-mail, ligue para o gabinete e manifeste a sua melhoria ou o seu arrependimento nele. Essa é o que eu posso deixar para vocês. Aí, o único jeito nesse Brasil onde você não tem como derrubar um cara que foi eleito, né? A não ser com as rarissíssimas exceções, né? Ou uma invenção, por exemplo. A da Dilma foi uma invenção, né? Como disse o cidadão lá do Rio de Janeiro. Exatamente. Né? No Brasil, como é que ele falou mesmo? No Brasil, o crime hediondo é dar pedalada. Dar pedalada. A pedalada da Dilma custou mais caro para ela do que tudo isso de erro está custando para o atual presidente. É brincadeira. Quer falar alguma coisa para rematar? Só deixar uma mensagem aqui de reflexão a todos nós, né? É de Fernando L. Oliveira. Ele diz que o seguinte, olha que interessante, todos nós temos marcas do nosso passado e carregamos essas marcas, mas o nosso futuro está intacto. E para a gente usufruir do nosso futuro, depende de nossas escolhas hoje. Portanto, votem bem. Verdade. Perfeito. 2018 será crucial para o Brasil. Ou nós mudamos, ou nos mudamos. Vai ser um tal de brasileiro, porque ou mudamos essa nação, ou mudamos os nossos estados brasileiros. Espero que já tenham feito mudanças nos municípios brasileiros, se não preparem para depois de 2 anos fazer mudanças também, ou todos nós teremos que pedir emprego no Paraguai, no Chile, que é um belíssimo país, aí Peru, Bolívia, Colômbia, até na Venezuela, que está exportando o seu povo para nós aqui, porque lá não tem nem comida para eles. Brincadeira? Não é não? Ou a gente vota direitinho, escolhe direitinho, presta atenção nestes nomes, ou teremos a continuidade, teremos a mesmice e o Brasil não aguenta mais. O único lugar que os governos têm para tomar dinheiro é aumentando impostos, metendo a mão no nosso bolso, o que ele já faz perfeitamente. Você trabalha no mínimo 5 meses do ano, única e exclusivamente para pagar impostos. Se continuar como está, vai trabalhar 6 meses, 7 meses, 8 meses e vai ter que se virar com o 13º. Um grande abraço para você.
Venha renovar a sua aliança com Deus. Culto especial de Santa Ceia e quebra de maldições. Domingo, 12 de